Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos começando aqui mais uma aula, dando continuidade aos assuntos que a gente está revisando, né? A gente já começou com os corpos redondos, falamos do cilindro, falamos do cone e hoje nós vamos falar da esfera, né? Vão ser um total de 4 vídeos, sendo que 2 a gente já tratou, né? Que é o do cilindro e do cone. Hoje nós vamos falar da esfera. E na próxima aula a gente vai falar do tronco do cone, tá bom? Bom, dando continuidade, vamos falar o que é uma esfera, né? Conforme está descrito aqui, ó, né? Deixa eu só ver o que foi que eu fiz aqui. Certo. Conforme está descrito aqui, seja dado um ponto O, certo? Seja dado um ponto O e um segmento de medida R, uma medida R, uma distância R. Nós chamamos O de centro dessa esfera e R, conforme está escrito aqui, né? É o raio. Então, o conjunto de todos os pontos no espaço que a distância até esse meu ponto O é igual ou menor a R, nós chamamos de esfera, certo? Então, todos os pontos que estão na distância para O, cuja distância para O seja um R ou menor, se essa dado um ponto no espaço, certo? Se esse ponto que está no espaço, a distância dele para o meu ponto O, for o valor R, ou for um valor menor que R, esse ponto pertence à esfera. O conjunto de todos esses pontos nós chamamos de esfera, ok? E aí, dando continuidade, nós temos os elementos da esfera, né? Nós temos os polos, sul e norte, certo? Nós vamos ter o que nós chamamos de paralelos, que são cortes transversais feitos na circunferência. Todos os cortes feitos nós chamamos eles de paralelos. Nós vamos ter o equador, certo? Que é o paralelo que corta a esfera em duas partes iguais. E nós vamos ter os chamados meridianos, que são os segmentos transversais, né? Que cortam a circunferência, mas que vai cortar ele no sentido contrário ao do equador. O equador ele é cortado no sentido horizontal e o meridiano no sentido vertical. Ok? E como é de praxe, nós vamos calcular área e volume de uma esfera. Como vocês podem ver no slide, a área total de uma esfera é dada por meio dessa forma aqui, 4πr ao quadrado. E o volume é dado por 4/3 de πr ao cubo. Aqui nós não vamos ter área lateral e área da base, porque a esfera não tem base, certo? O cálculo de toda a área dela já é dado por meio dessa forma, certo? E não tem área lateral porque a esfera não tem lado, né? Bola não tem lado, a não ser o lado de dentro e o lado de fora, como diria o filósofo Chaves. Bom, então vamos resolver os exemplos aqui para fixar bem esse cálculo de área e volume de uma esfera, certo? Vamos começar, só puxar isso aqui mais para cá. Vamos começar pela primeira questão, certo? Pode ser aqui mesmo, pronto. Quantos litros de gás pode conter? Se ele está falando em litros, ops, espera aí. Se ele está falando em litros, ele está falando de volume. Então ele quer calcular o volume de gás que tem um reservatório industrial no formato esférico. Então eu tenho um reservatório na forma de uma esfera, cujo raio é 2 metros. Ele quer saber qual o volume, ou seja, quanto de gás pode conter nesse reservatório. Para fazer isso, é só a gente fazer o volume. Ops, ficou meio troncho esse velho. O volume é igual a 4πr
ao cubo sobre 3. Só que quanto é o raio? É 2, né? Então isso vai ficar 4π vezes 2 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8, vezes 4 dá 32. Então isso aqui dá 32π sobre 3 metros cúbicos. Questão terminou? Não. Porque ele quer os litros de gás. E o cálculo que a gente fez aqui foi em metros cúbicos. Então nós vamos ter que transformar metros cúbicos em litros. Como é que nós fazemos isso? Fazendo uma taxinha de conversão básica. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, a gente faz uma regrinha de 3. Se 1 está para 1000, agora não. Se 1 está para 1000, 32π sobre 3 está para x. Meio pelos extremos. X no caso será igual a 32.000 π sobre 3 litros. Certo? Então esse é o valor do reservatório industrial no formato esférico. Quantos litros ele comporta? Ah, Lucas, e se eu quiser saber o valor exato? Sei lá, 50 litros, 100 litros. Aí você faz uma substituiçãozinha e troca π por 3,14 e você encontra o valor exato aqui. Depois faz essa divisão, certo? Eu não vou fazer isso porque nós vamos focar aqui na resolução dos exercícios, né? Mas se você quiser saber o valor exato, a questão não exige isso. A questão ela só vai exigir que você faça essa substituição quando ela exigir, como é o caso, por exemplo, da segunda. Na segunda, perceba que ele menciona: use π igual a 3. Então, nessa questão, nós vamos usar π igual a 3 para resolver o problema. Tá certo? Mas não é o caso aqui. Tranquilo? Então, vamos apagar tudo. E vamos para a segunda questão. Segunda. Uma indústria recebe uma encomenda para a confecção de 5.000 bolinhas de ping-pong. Então, eu vou ter aqui 5.000 bolinhas. Ok? Ele disse que o plástico usado na confecção das bolinhas custa R$ 5,00 o metro quadrado. Então, o preço do plástico é R$ 5,00 o metro quadrado. Aí ele diz, se o diâmetro da bolinha é 3 centímetros, então o diâmetro é igual a 3 centímetros. Se o diâmetro é 3 centímetros, o raio é a metade disso, não é isso? Aí vocês lembram que o raio é a metade do diâmetro, certo? Então se o diâmetro é 3, o raio vai ser 1,5. Qual será o custo mínimo da indústria com o material para essa encomenda? E ele ainda disse que você deve usar π igual a 3, certo? Então vamos lá. No caso, se nós estamos tratando metro quadrado e a quantidade de plástico para fazer a esfera, nós estamos falando aqui no caso de área. Então o cálculo da área de só um minuto aqui. Corrigir aqui, acabou apagando. Então o cálculo da área vai ser 4πr ao quadrado, certo? Então a quantidade de plástico que nós vamos precisar para fazer uma bolinha
vai ser... primeiro eu tenho que transformar isso aqui em metros, certo? Então, como é que eu vou transformar 1,5 centímetros em metros? 1,5 centímetros... Não, deixa eu ver aqui uma melhor forma, uma forma mais fácil de fazer. Certo? Não, vamos fazer normal, certo? O cálculo da área aqui vai ser 4 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 1,5 ao quadrado. Então a área, ou seja, a quantidade de plástico que eu vou precisar para fazer uma bolinha é 1,5 ao quadrado. Deixa eu fazer essa conta aqui. Isso dá 2,25. Então isso aqui vai ser 12 vezes 2,25. Então a área total vai ser 27 centímetros quadrados. Para fazer uma bolinha, eu vou precisar de 27 centímetros quadrados de plástico. Só que ele disse que ele quer confeccionar 5.000 bolinhas. Então, quanto de plástico eu vou precisar no final de tudo? É só colocar assim. Deixa eu corrigir aqui. Total de plástico. O total do plástico vai ser 27, que é a quantidade de plástico de uma bolinha, vezes o total de bolinhas, que no caso são 5.000. Agora é só fazer 27 vezes 5.000. Isso vai dar 135.000 centímetros quadrados. Só que detalhe, isso é centímetro quadrado. A minha unidade de medida que ele está usando para o cálculo do custo das bolinhas é R$5 um metro quadrado. Então eu tenho que transformar isso aqui agora em metros quadrados para saber quantos metros quadrados isso aqui dá, certo? Como é que eu vou fazer esse cálculo? É o seguinte: 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, certo? Então, 135.000 centímetros quadrados, vou colocar aqui, espera aí, viu? Aqui são metros quadrados e aqui vão ser centímetros quadrados. Então, 135.000 centímetros quadrados equivale a x. Aqui eu vou cortar e tom, certo? Aí aqui eu faço meio pelos extremos. Fica 10x igual a 135. Divide por 10, então isso dá 3,5 metros quadrados. É quantos metros quadrados eu vou precisar para fazer 5.000 bolinhas? 3,5. Então agora, para saber o custo, eu vou fazer 13,5 vezes o custo por metro quadrado, que é 5. E aí, 13,5 vezes 5 vai me dar 67,5 reais. É o custo que eu vou precisar para produzir todas essas 5.000 bolinhas. Tá certo? R$ 67,50, certo? Ok, pessoal. Eu vou apagar aqui para a gente pular para a terceira questão, terceira e última. E aí, próxima aula a gente faz o tronco do cone e finaliza tudo, ok? Pronto. Vamos para a terceira e última. A superfície de uma bolha de sabão de formato esférico tem 36 pi centímetros quadrados. Se ele está falando de centímetros quadrados, então nós estamos falando da área da bolha de sabão. 36 pi centímetros quadrados. Ele quer saber qual o volume. Para calcular o volume eu preciso do raio.
Aí eu posso usar essa informação que ele me fornece para tentar encontrar o raio. Como? A fórmula da área é 4πr ao quadrado. Então 4πr ao quadrado, se é igual à área, é igual a 36π. Aqui, ó, corta os π. Então r ao quadrado é 36 dividido por 4. 36 por 4 é mais ou menos a raiz de 9. Raiz de 9 nós sabemos que é 3. E aí nós vamos considerar mais uma vez o valor positivo, né? Por quê? Porque nós estamos falando de medidas, distâncias e tal. Então, como o raio é 3, vamos usar esse valor do raio para encontrar o volume da bolha de sabão, certo? Então, o volume vai ser igual a 4πr ao cubo sobre 3, a fórmula do volume. Então, o volume vai ser 4π 3 ao cubo sobre 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4 é 108. Dividido por 3, isso fica 36. Então, o volume da esfera é 36π centímetros cúbicos. Lucas, coincidência ter dado o mesmo valor da área? Coincidência. Isso não acontece sempre não, ok? Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas, mais uma vez, deixa aí nos comentários, deixa lá no fórum destinado para isso, certo? E qualquer coisa, no momento online, né, no momento de esclarecimento de dúvidas, a gente conversa as dificuldades que vocês tiverem, tá certo? Aquele abraço, tchau, tchau.